Eu trago aqui a saudação do meu pastor Jorge Franco, que é o homem que me abençoa para estar ministrando, por onde eu tenho ido. É debaixo da bênção dele que nós vamos recebendo graça e a misericórdia do Senhor. E ele é quem nos dá ordem, né, para fazermos o nosso ministério que é itinerante. Também trago a saudação da minha superiora, missionária Célia. Eu também trabalho com ela nas quinta-feiras, tarde da bênção. E estamos aqui porque Jesus é bom. Ele foi tão bom que fez chover para vocês não sentirem calor, ficar todo mundo à vontade, né? Não acharem ruim. Então hoje o dia está propício para ouvirmos a palavra do Senhor. Em Josué capítulo 6, versículo 2 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amém? Amém. Entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Podeis sentar em nome de Jesus. A cidade de Jericó é uma cidade que ela trazia medo para qualquer pessoa. Os habitantes da cidade de Jericó eram um dos piores habitantes que existia naquela época. Era um povo temido, um povo que tinha gigantes, um povo que tinha guerreiros, um povo que praticava guerras constantes. Eram todos eles bem ensinados, eles tinham uma mistura de bárbaros, eles eram pessoas muito perversas que não pensavam duas vezes em fazer o desejo do coração deles, em destruir vidas. O povo de Jericó, o rei de Jericó, seus valentes e todo o seu povo tinha muitos deuses para adorar. E dois deuses se levantaram naquela terra. Uma, Acera, e o outro, Baal. Ela era apaixonada pelo homicídio. E Baal, por sua vez, gostava de receber sacrifícios. Algumas pessoas, ao ler a Bíblia, ficam muito assim revoltado quando vê Deus ordenar para que destrua todo o povo das cidades, principalmente quando eles começam a ler os primeiros capítulos, os primeiros livros, né, da palavra de Deus no Velho Testamento, onde Deus coloca os seus filhos em determinado lugar, manda passar a espada, manda exterminar o povo daquele lugar, não deixa que fique uma semente. Mas nós precisamos ler e entender a palavra do Senhor. Jericó era uma cidade que estava no local onde Deus havia prometido aos filhos dele. Antes de Josué chegar a este lugar, já existia um povo de Deus que antes morava ali. E foi Jacó. Jacó, primeiro seu pai, morou na terra que manava leite e mel. Jacó ficou morando depois de toda aquela confusão, que foi, que voltou, que se perdoou, que veio de volta para sua casa, para suas terras, foi morar em Canaã, naquela terra onde Deus havia prometido. E depois de estar ali veio a seca. Foi quando eles foram embora para o Egito, porque aí Josué vai para o Egito, bendito pelos irmãos, se torna um faraó, porque ele se tornou um faraó no passar do tempo. Depois disso aí ele veio a falecer, mas todo o povo de Israel já morava ali no Egito. E aí Deus usa Moisés para retirar o povo de Faraó do meio do Egito para voltar para a terra aonde ele havia destinado ser a terra do povo de Deus. E eu quero te dizer uma palavra forte nesta tarde. Aquilo que é teu, ninguém pode tomar. Ainda que saia da sua mão hoje, tenha certeza, amanhã tu a terás de volta. Porque se foi Deus que prometeu, ninguém pode entrar entre você e Deus. O que vai prevalecer é a vontade do nosso Senhor. Só que quando o povo de Israel sai lá do Egito, atravessa o Mar Vermelho, atravessa todo o deserto,
Para chegar na terra prometida, Moisés, Mó e Josué assumiram a liderança. Josué assumiu a liderança porque era um homem obediente. Josué não saiu do pé de Moisés aprendendo, convivendo, se relacionando, aprendendo a cada instante. Para o povo foi de grande valia, porque Josué era conhecido de todos. Era um rapaz que, com o passar do tempo, ele acrescentou no seu currículo responsabilidade, credibilidade, idoneidade. Um homem que tinha, aos olhos do povo, um homem de grande liderança. Aquilo que Deus determinou para a sua vida, faça e faça muito bem feito, porque você está sendo observado. Alguém quer seguir os seus passos, alguém vai ficar no seu lugar quando Jesus te levar. E você tem que ensinar, e ensinar bem feito, para quando você partir, quem ficar no seu lugar, faça igual você faz, ou faça melhor do que você já fez. Mas tem que deixar um legado para alguém. A pior coisa do homem é ele sair da terra, desaparecer da terra e não ser lembrado por ninguém. Ninguém tem uma história boa para contar daquela pessoa. Se encontra alguém lembra de fulano? Não sei. Mas de onde que é? Fulano, vizinho lá da cidade. Não, a vizinha lembra. Mas essa pessoa, tem coisa pior do que isso? Você não ser lembrado por alguém? Josué queria marcar sua história, porque ele aprendeu como homem a marcar a história por todo o deserto. E Josué aprendeu tão bem que Deus falava com ele. E a terra que era do povo de Israel estava sendo habitada. E Deus, toda a vida, desde o momento que ele instituiu um povo eleito, santo, consagrado a ele, ele disse que este povo não era para se misturar com os outros povos. É por isso que nós somos, antigamente havia doutrina, hoje já não há mais. Mas é verdade, não estou mentindo. Estou mentindo? Não há mais doutrina. A doutrina mudou. Não se há, não se serve. Mas no meu tempo de infância, a minha avó ensinava para a gente que na igreja você só podia casar com crente. Não podia casar com pessoas que não eram crentes, nem de outra denominação. Tinha que ser da sua denominação. E ela ainda dizia assim, julgo desigual. Se você casa com crente de outra denominação, quando você casar, ou você vai para dele, ou ele tem que vir para a sua. Causa confusão, contenda, guerra. Ou os dois esfriam, ou um vai perder. Se você casa com alguém da sua denominação, você só vai mudar de congregação, se for o caso. Mas é o mesmo território. Se não é crente, começa a luta por aí. Não aceita de forma nenhuma, não quer. Um peleja contra o outro e vira aquela guerra. A vovó sempre me ensinava que dentro da igreja você tem um ritual a ser seguido. Você não pode entrar de qualquer jeito. Eu lembro que ela tem um versículo bíblico que diz que a gente tem que bater, né, o pó dos nossos sapatos para entrar na casa do Senhor. O que quer dizer isso? Não pode entrar na casa do Senhor com confusão, com contenda, com guerra, com inimizade, né? Com espírito de destruição. E quantas vezes nós entramos na casa do Senhor com inimizade com o irmão, passamos por ele, ou ele passa por nós, nem a paz do Senhor nós recebemos. E o irmão senta e grita e chora, e fala aleluia, e fala línguas estranhas, e pula e salta e cai no chão, mas não é de Deus, porque Deus não habita em coração rancoroso. Coração que tem pecado, é pecado ter mágoa do seu irmão. Pecado não é só se prostituir e roubar, não. A igreja rotulou isso aí, que quando alguém está em disciplina já sai falando, ou se prostituiu ou roubou. Não. Pecado são muitas outras coisas. E que infelizmente nós cometemos e muitas vezes julgamos ainda ser santo.
Mas Josué tinha que cumprir uma determinação com Deus. Levar o povo do deserto à terra aonde manava leite e mel. Quando Moisés era vivo, Josué, com os seus amigos, foram, vigiaram a terra, descobriram tudo que precisava descobrir. Naquela época não entraram porque não era tempo, mas alguns ficaram com medo dos gigantes, dos homens fortes que haviam. Mas Josué e Caleb foram até o fim, dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Pode ter o gigante que tiver, se Deus é por nós, quem será contra nós? A irmã Conceição acabou de derrubar aqui nas nossas vidas uma muralha. A muralha do não posso, da incredulidade. Ela olhou para o Senhor e disse: o Senhor me deu dons. Se eu ver esses dons, eu quero ver esses dons se cumprindo na minha vida. Aleluia. Só receber e eu não ver, eu não quero. Ver a filha é só osso e unha, pelo amor de Deus. Aleluia. Ver pedaço de carne cair no chão, foi gigante que ela destruiu debaixo do sangue de Jesus, porque nós podemos todas as coisas no Deus que nos fortalece. Aleluia. Ele se levanta do tamanho do mundo. Você se torna um grãozinho. Mas não se esqueça, a mão do Senhor é contigo. Glória a Deus. Se a mão do Senhor é contigo, tu vai vencer. Tu vai passar por essa luta, mas tu vai vencer. Porque a promessa do Senhor vai te dar a terra, o rei, os valentes. Tudo que tiver nela é teu. Glória a Deus. Ela passou por poucas e boas, mas venceu. Deus curou a filha, os filhos estão na casa do Senhor, ela está pregando a palavra do Senhor, custou o casamento, mas foi a opção. E o milagre Deus continua fazendo na vida dela. Eu creio. Eu creio. Eu vou mudar minha oração hoje com o meu esposo. Meu esposo ainda não é crente, eu vou mudar minha oração com Deus. Porque eu quero ele na igreja. Ganhar almas lá fora é fácil. Agora ganhá-los de dentro de casa é que é difícil. Requer o quê? Santidade. Exemplo. Passo a ser seguido. Tem, fala para o seu irmão aí. Tem sempre alguém te observando. Se cuida, porque tem gente te observando. E você é quem vai mudar a história dessa pessoa. Josué sabia que havia gigantes. Deus vem e fala com ele: Josué, fica tranquilo. Eu estou contigo. A terra é tua. A cidade é tua. Tu não vai precisar de levantar nada. Só me obedece. Só faz o que eu mando. Se tu me obedecer, serei contigo na entrada e na saída. Eu vou fazer milagre na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Mas sempre tem os portadores das notícias ruins. Sempre tem aqueles que querem nos desanimar, que querem nos tirar da posição privilegiada de homens e mulheres de Deus, de profetas do Senhor. Sempre tem aqueles que estão de plantão para as más notícias chegarem até o nosso encontro. Mas quando tu as ouvir, olhe para eles e diga: eu repreendo em nome de Jesus. E não se esqueça, você pode todas as coisas. Vamos lá, igreja. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem que obedecer em primeiro lugar. Chegaram para Josué e disseram para Josué: você tem certeza que nós vamos pegar a cidade de Jericó? Deus falou para mim que nós vamos pegar. Ele disse que o rei e os valentes, a cidade é nossa. Josué, tu tem certeza? O nosso Deus não está doido, não. Mas por que você está falando isso? Porque eu acho que Deus está doido. Rapaz, tu já viu lá dentro, tu sabe que lá dentro tem gigante. E tu sabe que eles são o povo mais perverso que tem. Eles matam rindo. Eles arrancam os olhos brincando. Eles espetam uma vara por baixo e até sair aqui e depois penduram na porta da cidade para a pessoa morrer
a fazer um milagre. Mas você vai olhar para esse muro que se levantou e vai dizer para ele. E nós vamos repetir essa frase até o final dessa mensagem. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai ter que cair esse muro da incredulidade. Por mais impossível que seja para você, não é nada para o nosso Deus. Deus entra com a providência e vai destruir. E continuaram falando para Josué, eu até coloquei aqui. Mas Josué, por que Deus vai destruir essa cidade? Por causa de dois motivos. Pela depravação do povo e porque o povo de Deus não poderia se contaminar com eles. O povo de Jericó era depravado, era perverso, era ruim, era ordinário, era um povo maligno. Haviam esses dois deuses. O deus da chuva, que era Baal, eles diziam que quando chovia era o sêmen de Baal que caía na terra. Por isso, nascia todo tipo de plantação. E para agradar Baal, eles faziam uma festa sexual na igreja, no templo deles, e no meio da sua orgia, junto com a sua deusa, que ela adorava a guerra e o homicídio, ela promovia as festas para a adoração dela e de Baal. Eles iam e ali eles se prostituíam, homens com homens, mulheres com mulheres, homens com mulheres e homens e mulheres com animais. Todo tipo de relação sexual se fazia dentro do templo dos dois deuses. E para completar toda essa plena imundície, depravação, eles pegavam seus filhos, levavam para esse ambiente, onde participavam de tudo, e eles pegavam seus filhos e jogavam no fogo, ao Deus Moloque, e oferecia a Baal. Para que Deus ia deixar um povo como esse? O que é que Deus iria fazer com esse povo que não queria ouvir falar dele? Deus tinha que ser respeitado. Já havia dado demonstração, porque quando os espias foram na cidade de Jericó, a mulher chamada Raabe já tinha ouvido falar do Deus do povo de Israel. E ela dizia, o povo do deserto. Então eles sabiam que existia um Deus que não fazia acepção de pessoa, mas fazia exigência de santidade. Glória a Deus. Agora olhe para você e olhe para aqueles que tentam te destruir. Há uma diferença entre vocês. Você é santo, escolhido por Deus para fazer um novo ministério. E eles não querem a sua escolha. Eles estão no mundo e querem viver para o mundo. E o Senhor não mistura o seu povo. O povo da cidade, da terra de Canaã, era um povo ruim por natureza. E não abria mão dos seus propósitos. Então Deus ensinou ao seu povo. Vocês vão ter esta cidade. Mas eu não quero que deixem vivo nenhuma criança, porque até as crianças já nascem contaminadas, pois elas participavam dos rituais das festas. Os pais levavam, porque se fosse preciso entregar, os filhos estavam ali, e eu pergunto para as irmãs, que são grande maioria, qual de nós teria coragem de pegar um filho nosso e jogar no fogo para oferecer ao Deus? Nem um animal nós temos coragem de fazer isso. Eu, pelo menos, eu choro quando morre um animal na minha casa. Se morre um gato, eu choro. Se morre um cachorro, eu choro. Se o passarinho que eu tinha fugiu, eu chorei. Eu sou assim, amados. Eu pego amor. E o nosso Deus que nos criou não ama você? Você acha que Deus está tendo prazer de te ver sofrendo? Hoje Ele disse para você, as muralhas vão cair. Glória a Deus. As muralhas
Jericó era um povo tão ruim que eles tinham imensa adoração por seus deuses. Eles tinham prazer em seus atos insanos. Eles adoravam matar, eles eram assassinos por natureza. Eles tinham uma perversidade cruel. Eu levantei 7 itens. Eles eram orgulhosos dos seus feitos. Eles tinham arrogância ainda acima de tudo. E eles tinham um poder negro entre eles porque usavam magia. Deus não se agrada. Só a Ele pertence toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. O Senhor disse para Josué: olha, Josué, te dou a cidade de Jericó em suas mãos. Te entrego o rei e os valentes. Mas você não vai mover uma palha, Josué. Não vai usar espada, não vai usar flecha, não vai usar pedra, não vai usar nada. Você vai usar o seu silêncio. Pega o povo, coloca os músicos na frente, a arca, vai até a cidade de Jericó. São 7 dias para eu bradar o meu nome. E rodeie a cidade. E eles faziam isso todo dia. Levantavam antes do sol nascer de tudo. Saíam. Chegavam na cidade de Jericó, ficavam aguardando. Quando o sol já estava se pondo, a ordem vinha. E eles saíam, dando a volta em toda a cidade com suas músicas. Assim foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro, foi o quarto, o quinto, 6º dia, nada. E o povo de Jericó olhando para a cara deles e dando risada, dizendo que eles estavam doidos. Que o sol havia queimado os miolos deles. Que eles não sabiam o que eles queriam. O que eles vão ficar tontos de tanto rodar. Deixa o teu inimigo pensar que você está ficando bobo. Deixa o teu inimigo achar que você já não tem raciocínio lógico. Deixa o teu inimigo achar que você está ficando tonto e que você está se enganando nas suas próprias convicções. Porque no 7º dia, Deus vai mostrar quem é quem no meio do ar. Glória a Deus. A bandeira do silêncio vai se levantar com um grito de vitória. Aleluia. E todas as muralhas que você não pôde transpor, você vai transpor cada uma delas. Porque elas cairão e se destruirão sem que você toque um dedo sobre elas. Glória a Deus. É a fé que a irmã falou. É a fé que a outra irmã contou da mãe dela aqui. Só o que essas 2 irmãs falaram já foi a pregação, irmãos. Já foi a grande mensagem dessa tarde. O Senhor está te dizendo: acredite no que você não vê. E tenha certeza que você terá o que você não enxerga agora. Glória a Deus. Ninguém acreditava, elas falavam com Deus, mas não acreditavam no fundo que isso pudesse acontecer. Mas no passado tempo elas foram vendo Deus agir e Deus mostrou que é com aquele que acredita e crê no poder do seu santo nome. Qual é a muralha que está faltando você derrubar? Glória a Deus. Qual é a muralha que você precisa, na hora de começar a dar a volta por ela, ver se estremecer? Chega no 7º dia, e estão lá o povo de Jericó, fazendo as suas orações, fazendo os seus sacrifícios, entregando vidas para os seus deuses, em troca de vitória contra os loucos que estavam lá fora. Eles souberam, eles sabiam que ia acontecer alguma coisa, mas não sabiam o quê, porque eles sabiam que o Deus de Israel fazia coisa que ninguém acreditava. Onde já se viu, ele abriu o mar vermelho. Parece que eu estou vendo eles falando com Baal e com a sua deusa. Oh, meus deuses, o Deus dele é poderoso demais, ele abre o mar e os filhos dele passam. Deus maravilhoso. Eu ouvi falar que eles tiveram fome e
Nós nunca vimos vocês fazerem isso e nós queremos que vocês nos dão a resposta. Eles, por enquanto, estão doidos, estão rodando a nossa cidade, mas eu não sei o que eles vão fazer. Eu quero que vocês, os nossos deuses, nos surpreendam. Quantos filhos mais nós temos que entregar a vocês, enquanto que o povo de Israel saía cedo, em jejum, só adorando o seu Deus, bendizendo o seu Deus, em silêncio, na plenitude do seu poder. Glória a Deus. E sabendo que Deus ia operar o milagre. Glória a Deus. Sabendo que Deus ia operar o milagre. Os filhos estavam lá no arraial, protegidos com os guerreiros que estavam lá e com suas mães. Mas os valentes de Israel estavam ali. No 7º dia, eles deram 7 voltas. A primeira volta, eles começaram a sentir a terra mexer. Na segunda volta, eles viram que o sol estava diferente. Na terceira volta, quem estava em cima das muralhas começou a se perturbar, porque os muros começaram a dar sinal de vida. A quarta volta, quem estava nos muros para morar já estava sendo retirado. Raabe já tinha descido. Não ia esperar as 7 voltas. Já era com seus irmãos, seu pai, sua mãe, sua família já tinha descido daquela muralha. A quinta volta, os profetas de Baal já rasgavam as vestes, porque o silêncio incomoda Satanás, porque ele não tem o poder de saber o que se passa na sua mente. Mas o silêncio do crente comove o coração de Deus, faz Deus se movimentar no céu e dar ordem. Venha aqui, anjos, estou chamando vocês agora, vocês vão já descer, porque eu vou já mandar uma vitória para minha filha, porque no silêncio ela está vencendo a sua prova. Glória a Deus. Agora o crente que murmura, o crente que fala demais, o crente que quer trocar farpa, ele perde, porque Deus não entra em confusão de humanos. Deus age sozinho. Ele está me dizendo aqui que ele não precisa da ajuda de ninguém, nem do favor de ninguém. Ele trabalha sozinho. E ele trabalha para quem? Aquele que confia nele. Aleluia. Você confia que o Senhor está entrando na sua casa e está desfazendo aquele mal na sua casa agora? Você confia que Deus está agindo em teu favor e que os anjos já estão postos com a espada nas mãos e com essa vitória na mão para atender? O povo de Israel não tinha noção do que ia acontecer. A quinta volta acontece e o povo de Israel escuta o barulho de incomodação dentro da cidade. A sexta volta, um grande terremoto começa a acontecer. Um terremoto que os homens não conseguem ficar em pé. E eu peço à igreja para ficar de pé agora. Glória a Jesus. Aleluia. Eu peço para todo mundo vir aqui na frente. Glória a Deus. Todos. Aleluia. Santo, santo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E eu peço para você pegar na mão do seu irmão. Você representa o povo de Israel agora nessa tarde. Precisando de uma grande vitória do Senhor. Precisando de um grande poder do Senhor. Aqui na sua frente estão as muralhas de Jericó. São os teus inimigos, é o teu problema. Dizendo para você, eu sou forte. E você não vai me destruir. E você não vai conseguir fazer nada. Eu é que vou te cansar. Eu que vou te destruir. Você está no silêncio de Deus. Você está calado diante do inimigo. Ele está olhando para você e está te dizendo, eu quero saber o que é que você está falando. O que é que você está pensando. Olha para mim, eu sou forte. Olha o meu tamanho, olha o tamanho que eu represento. Mas você vai olhar para essa muralha e vai dizer, a sétima volta eu vou dar. E eu vou te ver desaparecer na minha frente. A sexta volta está acontecendo. E o terremoto já aconteceu na cidade de Jericó. Os muros começaram a ceder, começaram a rachar. Vocês estão sentindo aí que o problema de vocês está começando a ceder, está saindo do lugar?
7ª volta. 7ª volta. Outro terremoto forte. Abala por completo agora o alicerce daquele local. E tudo que estava oculto e escondido, Deus vai trazer tudo para cima, para tona, para que todos possam saber que Ele é Deus. E aqueles que dizem que você está mentindo, Deus vai falar quantas vezes tu falaste a verdade. Os teus inimigos vão ter que se dobrar diante de ti, porque eles vão ter que reconhecer o poder de Deus sobre a tua vida. O Espírito Santo me diz que tem gente aqui que está sendo chamada de mentirosa, que está sendo caluniada, que está sendo perseguida, que está sendo até mesmo enxovalhada. Mas o Senhor está mandando eu dizer: eu vou te exaltar, porque o nome tem que ser glorificado através da tua vida. E esses que se levantam para dizer que tu não é o que tu diz, eu vou dizer que tu és e muito mais tu será, porque a minha história continua na tua vida. Na 7ª volta foi dada a ordem para o povo gritar. E quando eu falar já, vocês vão começar a glorificar o nome do Senhor, mas não pode parar. Pelo menos por 1 minuto, vocês vão ficar dizendo glória, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. E vocês vão ver as muralhas que estão impedindo vocês de receber a bênção ser desfeitas. Vocês são os valentes de Israel. Jericó é o seu problema. O Senhor está mandando dar a 7ª volta. Essas muralhas já começaram a ceder. E agora Ele manda dar ordem para que vocês comecem a gritar. Porque quando vocês começarem a gritar, o muro que quer dizer que é forte, que não vai ceder, vai cair inteirinho. E você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Você está preparado? Você já está preparada? Você está preparada para glorificar o nome do seu Deus? Tem gente que vai ser renovada com o Espírito Santo nessa tarde. Tem gente que vai voltar a falar línguas. Vai sentir esse poder invadindo sua vida. E Deus te dando a resposta que você precisava. Porque Deus trabalha no seu silêncio. Deus não trabalha em contenda, em confusão, em guerra. Deus não trabalha no disse-me-disse. Não manda recado, não recebe recado. Deus é Ele, tão somente Ele. E não há outro Deus como Ele. Nem antes e nem depois dEle. Porque Ele é o princípio, é o meio e é o fim. Ele começou tudo, Ele terminará tudo. E a sua existência será para todo sempre. Se prepara, enche seu peito. 2, começa a colocar aí na sua mente os seus problemas para você verem sendo destruídos. 3, começa a gritar, começa a glorificar, porque Deus vai fazer um milagre. Começa, povo de Deus, a glorificar. Começa glorificando. Eu quero 1 minuto Deus dedicado ao Senhor. 1 minuto de adoração. 1 minuto de adoração. Adore, 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 adore,
baixinho, mas glorifique o nome do seu Deus. Abre a sua boca, abre a sua boca, glorifica o nome do Senhor. Deixa Deus te usar nessa tarde. Deixa Deus entrar com providência na sua vida. Deixa Deus entrar com providência na sua história. Deixa Deus fazer o seu milagre. Deixa Deus agir por você. Sinta a presença do Senhor aí, amado. Sinta a presença de Deus aí ao seu lado. Sinta. Solte esse grito de vitória que você tem. Solte, o momento chegou de você glorificar o nome do Senhor. Ele já te prometeu que Ele vai te entregar nas tuas mãos o rei e os valentes desse teu problema. Deus vai entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Deus vai entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Deus vai fazer a justiça. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Viva lá, vai adorando o Senhor. A luta vai passar, mas você vai adorando. Pega o irmão essa daí, abraça o irmão, e começa a orar junto com ele. Não larga uma da outra. Começa a orar. É normal em meio à luta a gente se preocupar. Mas a Bíblia diz que a gente tem que descansar. Isso é